A maior parte dos salmos compostos foram salmos compostos com intenção de louvar, engrandecer e agradecer a Deus e às vezes pedir socorro ao Senhor. E em meio a estas composições, os salmistas foram inspirados por Deus a falar a respeito de coisas futuras. Quer um exemplo disso? Salmos capítulo 22 vai falar a respeito do Messias sofredor. Deus meu, por que me desamparaste? O Salmo capítulo 22 é justamente um salmo falando de momentos em que Jesus Cristo estaria sofrendo na cruz do Calvário. Salmos capítulo 23 fala a respeito do Senhor, que é o nosso pastor, também prefigurando Jesus Cristo, que é o bom pastor, que é o pastor das ovelhas, que estaria ali sendo cuidadas por ele, o autor e consumador da nossa fé. E em seguida, nós vemos no Salmos capítulo 24, esse pastor, esse servo que foi sofredor no Salmos capítulo 22, no capítulo 24, ele é o Rei da Glória. Erguei as vossas cabeças, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? Deus poderoso, Rei poderoso na batalha. Salmos capítulo 22, o Messias sofredor. Salmos capítulo 23, o Messias que agora é o pastor, que está regendo todos aqueles que são seus servos. E Salmos capítulo 24, esse Messias sofredor, esse pastor agora é o Rei da Glória, que está entrando para reinar sobre as nações. Lindas profecias que estão nos Salmos, porque Deus, ele inspira os salmistas a falar a respeito de coisas futuras. E é sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. No vídeo de hoje falaremos a respeito das profecias nos Salmos capítulo 6. Seja muito bem-vindo a mais essa meditação do canal A Lâmpada para os Meus Pés. Todas as vezes que nós meditamos a respeito de um salmo que fala sobre o final dos tempos, é muito importante que você não isole esse salmo, pensando que esse salmo é fonte única para as afirmações que eu vou fazer no vídeo. Por isso eu sempre estou indicando os vídeos que eu deixo o link aqui na descrição, que são estudos que confirmam todas essas palavras proféticas que estão nesse Salmo capítulo 6, por exemplo. Então, caso surja uma dúvida, caso você não entenda algo que eu vou falar no vídeo de hoje, deixa aqui o seu comentário ou acesse os links aqui na descrição para você fazer as conexões corretas, porque esse salmo também é um salmo profético falando a respeito dos últimos dias. Vai lá comigo em Salmos capítulo 6, nós vamos ler dos versículos 1 até o versículo 10, e o versículo 1 diz assim: Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. Nós vamos ver na lei, nos salmos e nos profetas, a palavra ira sendo usada de certa forma até com frequência. Só que existe a ira, o furor do Senhor, que é o dia marcado para que Deus venha julgar as nações da terra. Você vai ver isso em todo o Antigo Testamento, principalmente, que é um dia marcado por Deus, que tem sido profetizado desde o início de todas as coisas. Deus já sabia da iniquidade que estaria tomando conta das nações do mundo, e ele já marcou o dia da sua ira, e por causa disso, Deus envia Jesus Cristo para que nós não fôssemos escravos dessa ira, para que nós não estivéssemos debaixo dessa ira. O sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário é justamente o sacrifício que nos tira debaixo da ira de Deus. Você lembra quando João Batista ele disse para aqueles que estavam entrando na fila do batismo? Raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Quem vos induziu a fugir da ira que se aproxima? A ira do Senhor, ela foi conhecida e é conhecida por todas as palavras dos profetas no Antigo Testamento, porque existe o dia da ira do Senhor, que será justamente a volta de Jesus Cristo, quando ele estará cumprindo a ira do Cordeiro. E essa ira em que Davi, o salmista, o salmo ele foi dada a autoria dele para Davi, o salmista ele está dizendo o quê? Que tem um dia da ira, tem um dia do furor, que é justamente a ira de Deus que foi
marcada há milênios. Essa ira aqui não é uma ira pontual, uma ira em que Deus se ira com nações específicas, mas é uma ira que estará sobre todas as nações do mundo, e somente aqueles que são servos do Senhor não vão estar debaixo dessa ira. Somente aqueles que recebem Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas não estarão debaixo dessa ira. O texto de Salmos capítulo 6 está falando de um período específico, que é o período que antecede a ira do Senhor. O período dos últimos dias, o período chamado de o princípio das dores e até a própria grande tribulação, são anos que antecedem o grande e terrível dia do Senhor, que é o ápice da ira de Deus. O salmista está dizendo: Senhor, não me repreendas na tua ira. Ou seja, no período da ira, Senhor, não me repreendas, me coloca debaixo do esconderijo do Altíssimo, me coloca debaixo, me coloca atrás dessa rocha que é Jesus Cristo. Os servos do Senhor, no final dos tempos, estarão sendo protegidos da ira e não protegidos da grande tribulação. A grande tribulação, a segunda parte da grande tribulação, vai ter ali os cálices da ira do Senhor, só que a igreja não sofre com esse princípio da ira. O ápice da ira, que é o grande e terrível dia do Senhor, é justamente o que vai acontecer na volta de Jesus, quando ele estará julgando todas as nações dessa terra. Todos aqueles que fizeram aliança com a besta, todos aqueles que se colocaram como inimigos de Deus sofrerão com esta ira. Por isso que você precisa ter Jesus Cristo como único e suficiente Salvador da sua vida, porque nós somos livres, nós somos protegidos dessa ira que se aproxima desse mundo. Agora, olha o versículo 2. O salmista diz: tem compaixão de mim, Senhor, porque eu me sinto debilitado. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão abalados. Os servos do Senhor que estão pedindo compaixão na grande tribulação. Você sabia que muitos servos do Senhor vão se sentir perdidos, vão se sentir com medo, vão desmaiar de terror? Existem servos do Senhor que vão se desmaiar de terror porque serão pegos de surpresa. Principalmente esses que não estão conectados com a palavra de Deus e ficam apenas acompanhando política, apenas vídeos sensacionalistas. Aqueles que não estão firmados na palavra de Deus e são servos do Senhor e são virgens prudentes. Você sabia que as virgens prudentes vão dormir e vão ser pegas de surpresa e vão acordar no meio da grande tribulação? É isso que vai acontecer. Muitos vão dizer: Senhor, compaixão, tenha compaixão de mim e não permita que no dia da sua ira, quando se iniciar a sua ira, que eu venha me abalar. Agora, queridos, está falando a respeito de ossos abalados. Presta atenção nisso aqui. Se você conhece bem a profecia de Apocalipse capítulo 11, quando as duas testemunhas do Senhor, que é a igreja de Jesus Cristo, lembra dos links, das conexões? As duas testemunhas não é Moisés e Enoque, Elias e Moisés, isso é viagem, isso não está na palavra de Deus. Judeus e gentios são as duas testemunhas do Senhor. Apocalipse capítulo 11 descreve porque ali tem as duas testemunhas que estarão na grande tribulação, e Ezequiel capítulo 37, o texto que fala sobre o vale de ossos secos, são textos que confirmam que a igreja é as duas testemunhas do Senhor. Acompanhe os vídeos que eu falo sobre o ensino das duas casas de Israel e eu explico quem são as duas testemunhas. As duas testemunhas do Senhor são judeus e gentios, segundo a profecia proferida por Jacó na bênção das mãos trocadas, nas profecias de Isaías, nas profecias de Jeremias, de Oséias, as profecias que nos mostram quem são as duas testemunhas. Essas testemunhas vão perder as suas vidas e terão os seus ossos abalados. Muitas testemunhas do Senhor, cumprindo o que está escrito no quinto selo, vão morrer no período da grande tribulação. Aquelas testemunhas que estarão mortas debaixo do altar dizendo: Senhor, você não está vendo que os teus servos estão perecendo, estão morrendo? Muitos vão morrer e a praça e os ossos, né, os corpos das testemunhas estarão estirados na praça da grande cidade, porque muitos cristãos perderão a sua vida e terão seus ossos abalados. É por isso que existe a profecia do vale de ossos secos. Quando aquele grande exército estará se remontando com as suas juntas restabelecidas, carne com carne, osso com osso, articulação com articulação, recebendo de volta os tendões. O grande exército do Senhor de Ezequiel capítulo 37, o vale de ossos secos, que é justamente os ossos que foram abalados, que se tornarão o grande exército de Joel capítulo 2. Conexões preciosas da palavra de Deus, para que você saiba que neste tempo os ossos de muitos serão abalados e a igreja estará clamando: Senhor, não permita que os meus ossos sejam abalados. Uma igreja, as testemunhas do Senhor, que estarão vestidas de pano de saco. Olha o que diz
O versículo 3. Também a minha alma está profundamente perturbada, mas tu, Senhor, até quando? O texto diz que a alma de muitos estarão perturbados, aqueles que serão pegos de surpresa. Quando nós olhamos para a parábola das 10 virgens e compreendemos o ensino das duas casas de Israel e sabemos quem são as duas testemunhas, você vai ver que na parábola das 10 virgens existem 3 tipos de cristãos. O primeiro tipo de cristão é aquele cristão que é chamado de virgem imprudente, que vai acabar sendo levado pelas águas do dilúvio, pelas águas do engano, porque não tem azeite em suas lâmpadas. A segunda classe de cristãos é os cristãos chamados de virgens prudentes, que são virgens prudentes que têm azeite, mas guardaram os azeites nas vasilhas, quando na realidade o azeite era para estar na lâmpada. As virgens prudentes também vão dormir. E a terceira classe de cristãos são aquelas duas testemunhas que dão o grito da meia-noite. Assista aqui o vídeo que eu falo a respeito do ensino da parábola das 12 virgens, que é um ensino preciosíssimo para que a igreja compreenda o que vai acontecer no final dos tempos. 3 classes de cristãos. Existem muitos cristãos que são virgens prudentes, que vão estar fazendo essa oração do versículo 3. A minha alma está profundamente perturbada. Muitos cristãos piedosos que vão ser salvos estarão perturbados no período da grande tribulação, quando a igreja será conduzida para o deserto dos povos. Vão estar orando e dizendo: Senhor, até quando? Olha o versículo 4. Volta-te, Senhor, e livra a minha alma, salva-me por tua graça. Muitos nesse tempo vão estar gritando: Senhor, salva-me por tua graça. É justamente o agir do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A palavra aí, salva-me, a palavra salva, que no original hebraico é yasha, é a conexão para que nós entendamos que o Senhor Jesus Cristo estava aqui como o mistério escondido. Somente o Yeshua, o Yasha, aquele que é salvação, pode trazer a salvação para a igreja que estará clamando, pedindo a ajuda do Senhor no período da grande tribulação. A igreja que não será arrebatada de maneira secreta, mas estará recebendo o socorro do Senhor neste período de aflição. A igreja não sofre com a ira do Senhor, mas sim acaba sofrendo com a perseguição do anticristo. Olha o versículo 5. Pois na morte não há recordação de ti, no sepulcro quem te dará louvor? Agora, queridos, esse texto até parece um texto contraditório em relação a outros textos, dizendo que nós teremos sim memória quando nós sairmos deste corpo mortal e estivermos no mundo dos mortos. Você sabe muito bem que existe um lugar, um período, um local específico aonde estão os mortos hoje. No seio de Abraão, os salvos, e ali no local de tormento, aqueles que foram, que estão perdidos, que morreram sem Jesus Cristo. No meio desse local chamado de Hades, né, o mundo dos mortos, tem um grande abismo no meio, de um lado o seio de Abraão com os salvos e do outro lado o local de tormento onde estão aqueles que não receberam Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. Quando a Bíblia nos mostra que as pessoas têm memória sim, através do que está escrito em Lucas, as pessoas terão memória, assim, no mundo dos mortos, do que aconteceu em vida. Só que esse texto aqui, ele tem um segredo maravilhoso, porque esta palavra morte é a palavra mavet. Mavet, no original hebraico, significa morte personificada. Sabe o que o texto está nos dizendo? Que vai existir um período em que a morte será personificada. A morte estará aqui agindo na terra na figura de uma pessoa. Quando o texto fala, pois na morte não há recordação de ti, está falando que no período da grande tribulação, na segunda metade dos 7 anos, quando o anticristo, que será a morte personificada, estiver reinando sobre as nações, muitos vão dizer que não existirá memória de Deus no período da grande tribulação, quando essa morte personificada estiver reinando sobre as nações. Olha que profundíssimo isso. Então, o mundo estará vivendo o horário da meia-noite, que é o período mais escuro da história, e muitos vão estar dizendo, Senhor, a morte personificada vai estar reinando sobre as nações, não se fala mais sobre Deus, somente a igreja que estará brilhando como o castiçal de 7 lâmpadas estará iluminando este mundo. E ali muitos vão estar perturbados por causa dessa morte personificada, o anticristo, o homem da iniquidade, o homem sem lei, que é a morte personificada, a morte vestida com roupa de pessoa. Agora, olha o versículo 6. Estou cansado de tanto gemer, todas as noites faço nadar o meu leito, de minhas lágrimas o alago. O período do gemido, o período em que o sofrimento redundará em grande poder. Nós não gostamos de falar sobre isso, mas
o período da grande tribulação é um período em que muitos cristãos estarão sendo testados, treinados, porque Deus, ele vai derramar o azeite dourado, uma unção especial para o final dos tempos. E ao longo da história, Deus tem apertado a sua azeitona, Deus tem apertado a igreja para que essa igreja venha a extrair o azeite, que é a unção, a capacitação para o final dos tempos. O versículo 6 está falando a respeito daqueles que vão gemer ao ponto de derramar lágrimas e de molhar o seu leito, o seu local de dormir, de tanto chorar. É justamente o choro, o gemido que redundará em grande poder, em grande autoridade, porque esse é um choro, o choro e o gemido que o Senhor estará recebendo como oferta agradável e suave para ele. Agora olha o versículo 7. Meus olhos de mágoa se acham amortecidos, envelhecem por causa de todos os meus adversários. Quando o texto fala a respeito de olhos com mágoas, os olhos com mágoas é justamente olhos que estão embaçados e não conseguem enxergar por causa dessas muitas águas, por causa desse líquido que está no olho. A mágoa aqui não é que o olho está magoado, chateado com alguém. A mágoa aqui é uma espécie de líquido que sai do olho, que deixa o olho embaçado e o olho não consegue enxergar da maneira perfeita. Um olho cheio de mágoa, cheio de lágrima, é um líquido que impede com que as pessoas enxerguem o que está acontecendo. São olhos irritados, impedidos de ver corretamente. O período da grande tribulação é um período em que muitos olhos de cristãos piedosos, como o salmista, cristãos piedosos, vão estar com seus olhos embaçados de tanto chorar, de tanto ver as calamidades neste mundo. Este olho está magoado, impedido de enxergar as coisas que vão estar acontecendo. Agora, queridos, olha o versículo 8. Diz assim: apartai-vos de mim, todos os que praticais a iniquidade, porque o Senhor ouviu a voz do meu lamento. Esse é o sofrimento que vem para levar a igreja a clamar. Infelizmente, ao longo da história do povo de Deus, a igreja só aprende a buscar a presença do Senhor quando ela passa por sofrimento. O sofrimento é aquilo que traz o aperto à azeitona para que a igreja venha extrair esse azeite dourado. Agora, queridos, presta atenção. Esse versículo 8 é um versículo que também faz conexões com o final dos tempos. Por quê? Porque quando você olha para essa primeira parte do versículo, está dizendo o quê? Apartai-vos de mim todos os que praticais a iniquidade. O que o texto está nos mostrando? As palavras do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que fala a respeito daqueles que vão profetizar, daqueles que vão trabalhar para o Senhor na igreja, e vai dizer: Senhor, eu profetizei em seu nome, eu preguei em seu nome. E o Senhor vai dizer: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Jesus Cristo está falando a respeito do período que antecede a vinda dele. Quando Jesus Cristo voltar, ele vai estar julgando as obras da igreja. E neste momento em que ele estará julgando as obras da igreja, aqueles que não forem aprovados, presta atenção nisso. Os que não forem aprovados não serão arrebatados. Os que não forem aprovados vão ser condenados. Os que estiverem trabalhando para o Senhor e forem reprovados vão ouvir isso do Senhor: apartai-vos de mim todos os que praticais a iniquidade. É o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nos mostrando que esse versículo 8 tem conexão com as palavras do final dos tempos. Jesus Cristo estava falando justamente a respeito de um julgamento daqueles que se dizem trabalhar para o Senhor, mas não tem vida piedosa, não tem frutos, não tem fruto para receber a salvação. Nós precisamos compreender que a salvação é gratuita, mas as nossas obras testificam a nossa salvação. Então, apartai-vos de mim todos os que praticai a iniquidade, são as palavras de Jesus que conectam esse salmo com o final dos tempos. Mais uma confirmação que o salmista foi inspirado por Deus para falar a respeito do final dos tempos. Olha o versículo 9. O Senhor ouviu a minha súplica, o Senhor acolhe a minha oração. Acolhe a minha oração também pode significar, no original hebraico, aquele que segura a minha oração. E queridos, mais um versículo que nos mostra o que Deus estará fazendo. Deus estará segurando a oração dos santos, porque olha só o que diz Apocalipse capítulo 8. Apocalipse capítulo 8, nós vamos ler dos versículos 3 até o versículo 6, que diz assim: Veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar,
com um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro e que se acha diante do trono. Presta atenção nisso, a oração dos santos sendo colhidas no altar de ouro diante do trono. Um incensário com muito incenso, que são as orações dos santos. Olha o versículo 4. E da mão do anjo subiu à presença de Deus fumaça do incenso, com as orações dos santos. E o anjo tomou o incensário, encheu-o de fogo do altar e o atirou à terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. Então os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocar. O que o texto está nos mostrando aqui? Que o anjo estará com um incensário de ouro na mão e as orações dos santos estão sendo recolhidas, estão sendo unidas ali naquele incensário. E em um determinado momento, no período da grande tribulação, esse anjo estará pegando uma porção de fogo que está no altar e unindo as orações dos santos e atirando isso na terra. O que isso significa? Significa que Deus estará recolhendo as orações dos santos e por causa das orações dos santos, no final dos tempos, as catástrofes vão acontecer. É por isso que você está lendo aí na sua tela os anjos pegando as trombetas. Por quê? Porque as 2 testemunhas do Senhor vão estar profetizando, a igreja de Cristo estará profetizando, as orações das testemunhas estarão subindo, essas orações estarão sendo recolhidas, as orações serão unidas com o fogo que está no altar lá no céu, e a profecia das testemunhas vão estar promovendo as catástrofes nos toques das trombetas. Você consegue ver as conexões? Agora, o que isso tem a ver? Volta lá comigo. Volta lá comigo em Salmos capítulo 6, no versículo 9. O que está dizendo? O Senhor ouviu a minha súplica, o Senhor acolhe a minha oração. É o período justamente em que Deus estará recolhendo, que Deus estará segurando a oração que fala, o que significa no original hebraico, o Senhor é aquele que recolhe a minha oração, o Senhor é aquele que segura a minha oração. Por quê? Porque no período da grande tribulação, o Senhor estará pegando essas orações que estão sendo unidas, que estão sendo acumuladas nesse incensário de ouro. No período da grande tribulação, as orações dos santos que vão promover as catástrofes aqui na terra, que é o cumprimento dos toques das trombetas. As testemunhas que vão estar profetizando e cumprindo aquilo que Elias, por exemplo, cumpriu. O Espírito excelente que estava sobre Moisés e Elias é o Espírito do Senhor que estará sobre as 2 testemunhas do Senhor no final dos tempos. Linda esta palavra, a igreja que estará orando e o Senhor segurando e o Senhor acolhendo essas orações para promover situações e catástrofes aqui nessa terra. Olha o versículo 10. Envergonhem-se e sejam sobremodo perturbados todos os meus inimigos. Retirem-se de súbito, cobertos de vexame. Os inimigos perturbados de súbito é justamente aqueles que são inimigos de Deus. A palavra aqui, súbito, é a mesma palavra em hebraico que significa piscar de olhos. A igreja não será arrebatada no piscar de olhos. Mas quando Jesus Cristo voltar, os nossos corpos serão transformados em um piscar de olhos, que é justamente o que significa lá em 1 Coríntios capítulo 15. Quando a igreja ela for arrebatada, e vai ser um evento lindo, só que o transformar dos corpos, não o arrebatamento, mas o transformar dos corpos, será num piscar de olhos. Quando acontecer isso, em um piscar de olhos, as nações que estarão promovendo a grande tribulação, tentando afligir a igreja, são as nações que serão pegas de surpresa como num piscar de olhos. Você sabia que no período da volta de Jesus, o Senhor, na ira do Cordeiro, estará reunindo no vale do Armagedon para cumprir a ira do Cordeiro. As nações inimigas que serão unidas, que serão reunidas no vale do Armagedon, Jesus Cristo glorificado, a igreja já glorificada, as nações que vão estar se reunindo no vale no Armagedon, é justamente a batalha do rei Gog com o seu exército Magog. Essas nações que estarão sendo reunidas no vale da decisão, no vale de Josafá, no vale do Armagedon, e ali Jesus Cristo estará pisando pessoalmente as nações no lagar do furor de sua ira. Essas nações, como diz aí o versículo 10, que vão ser envergonhadas de sobremodo, perturbados todos os inimigos, retirem-se de súbito,
cobertos de vexame. É o vexame, é o maior vexame da história da humanidade, que é a ira do Cordeiro se cumprindo contra as nações que se colocaram como inimigas de Deus. Você consegue notar como há riqueza nesse salmo, falando a respeito do final dos tempos, do período da grande tribulação até a vinda de Jesus e a ira do Cordeiro? Bom, mais uma vez nós finalizamos aqui esta meditação preciosa. Eu espero que essa meditação tenha abençoado muito a sua vida. Que Deus te abençoe poderosamente e não se esqueça, eu estou aqui te aguardando para as próximas meditações.